Mas, amados, como eu já falei, né, em 2004, o Senhor fez uma chamada muito forte para a minha vida. Nós estávamos em pleno, no auge dos nossos negócios, e o Senhor, então, me chamou através do apóstolo Ventura. Nós nos conhecemos no Canadá, lá em Toronto, e a partir dali nós fizemos uma amizade muito santa, muito grande, e a gente não podia deixar de pedir para que o apóstolo viesse aqui no nosso último dia de festa para celebrar conosco e nos abençoar. Eu lembro que ele mandou uma carta para mim. Eu nunca imaginei estar à frente de uma igreja, ser pastor, nunca imaginei isso. Aliás, eu nem gostava de crente, né? E fui conhecê-lo e ali começou algo muito especial dentro do nosso coração. E ele enviou um e-mail para mim, e nesse e-mail ele dizia, né, é um e-mail longo, foi no dia 19 de setembro de 2004, 19 de setembro, e ele escreveu assim que, simplificando, né, resumindo, para que não haja dúvidas, ele escrevendo: está na hora de começar o ministério para o qual Deus te chamou e te entregou. Deus também manda dizer que não vai ser fácil. Então, pastores, entendem? Não vai ser fácil, e nunca foi, né? Haverá um preço a pagar, e muitas lágrimas, o apóstolo escrevia, muitas lágrimas escorrerão pela tua face e da Mariete. Mas essas lágrimas servirão para regar a terra onde pastarão as ovelhas que o Senhor vai enviar para ti. E nesses dias, quando estiveres passando pelo inevitável deserto, por onde passam todos os homens de Deus que são chamados, tu terás muita vontade e muita tentação para desistir. Mas nunca desista, nunca. A porta que Deus abre, ninguém mesmo pode fechar. Prepara-te para os ataques que virão. Hoje tu és considerado e respeitado pelos teus amigos e conhecidos de sua cidade. Mas prepara-te, porque ao iniciar o teu caminhar ministerial com Deus, tu estarás entrando num campo de batalha, onde não terás nenhuma outra alternativa a não ser um permanente vencedor. E aí ele continua, né? Então foram essas as palavras de ânimo que ele me passou. E é o que a gente tem feito, apóstolo, quando nós vamos ordenar alguns pastores. Nós dizemos o sofrimento do pastor, as dificuldades do pastor, que não é um mar de rosa, que não é um palco de aplausos, mas é por amor ao Senhor, ao Eterno. Se não fosse assim, nós não continuaríamos essa caminhada. Amém? Então, eu quero receber aqui na frente, né, com muita honra, com muito orgulho, nosso apóstolo Paulo Ventura. Vamos aplaudir o Senhor. Peço que a igreja pode se colocar em pé, por favor. Glória a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão, aquele que acreditou, né? Foi difícil, foi muito difícil porque eu não queria saber de nada, né? Mas esse homem aqui, tem uma coisa nele que me surpreende até hoje, é a autoridade que esse homem carrega. Por isso é um apóstolo. Ele tem uma autoridade inquestionável. Não é perfeito, hein? Olha lá. Mas na autoridade desse homem é inquestionável. E eu o admiro muito por isso. Amém? Então, seja bem-vindo à nossa casa. Vou pedir para que a Mariete, ela faça uma oração e depois é todo o seu microfone. Pai, nós te agradecemos pela vida do apóstolo, pela vida da sua esposa, Senhor, nossa querida Cosma. Que o Senhor venha abençoando ela onde ela estiver agora, Senhor, em sua casa. E que o Senhor venha usando o seu filho nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. É todo o seu, meu querido. Está em casa.
Shalom, shalom, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, paz do Senhor. Boa noite. Vocês ficam com o cumprimento que vocês acharem melhor. Realmente, eu me sinto muito emocionado de ter recebido esse convite, esse casal abençoado para estar aqui, porque o nosso relacionamento envolve muitas emoções. E eu nem sabia se eu queria estar aqui hoje. Mas, claro, sou um casal muito abençoado que passou pela nossa vida. E eu disse assim, não, tenho que ir. Eu tinha que ter embarcado para os Estados Unidos dia 14 desse mês. Por causa desse dia de hoje eu não fui. Eu disse, não vou não. Eu não posso falhar com Camila e Mariette de jeito nenhum. Eu vou cair em pecado se eu fizer isso. É um pecado, eu tenho que estar lá. Nessa festa maravilhosa dos 18 anos. E eu tenho certeza que vocês são um povo muito abençoado de ter esse casal aqui. Eu até queria fazer uma proposta com vocês, uma proposta especial para vocês. Eu levo eles de volta para o Evangelho Pleno, onde eles começaram. Eu mando um casal de apóstolos para cá, trago até dos Estados Unidos para vocês, se vocês deixarem eles voltar. Nem precisa falar nada que eu já sei a resposta. Mas realmente é uma bênção muito grande estar aqui. Minha esposa, infelizmente, não pôde, ela ficou muito triste por não poder vir, mas mandou um grande abraço para vocês. E realmente, o Camilo falou coisas aí que tocaram muito a nossa vida, né? Sua conversão, seu batismo, sua ordenação. Na ordenação, nem vou dizer para vocês o que aconteceu. Foi numa convenção nossa. Na convenção, nós tinha muitos pastores para serem ordenados, e nós colocamos os pastores todos de joelhos assim na frente, né? Tinha lá uns 30, 40 pastores, sempre tinha muita gente para consagrar, ordenar nas convenções. Tinha o primeiro, tinha o segundo e o terceiro era o Camilo. E o Camilo, na época, empresário, dono de escola, dono de informática, aquele troço todo, né? Estava numa posição financeira muito boa. Eu ordenei o primeiro, ordenei o segundo, de modo natural. Quando eu vou ordenar o Camilo, o Senhor, sem ter sido convidado, apareceu. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Toda vez que o Senhor aparecer na sua vida, sem ter sido convidado, se prepara. Lá vem bomba. O Senhor disse assim, quando eu botei a mão no Camilo, que me abaixei para orar junto com os outros pastores, esse não é seu, esse você vai consagrar para mim. Eu disse, espera aí, senhor, deixa eu passar 2 pobres, e o rico o senhor vai levar? Vamos negociar aí, pô. Eu dou mais 15 aqui para o senhor, mas deixa o Camilo comigo. Tem um dízimo bom? Não, esse é meu. Você fica com os outros aí, esse aí é meu. E eu me abaixei lá, porque Deus falou claramente. Eu me abaixei assim e falei, Camilo, eu vou te ordenar, mas você não vai ficar comigo, você vai embora. Parece que ele ficou meio assustado assim na época. Não, eu jamais vou abandonar o senhor. Alguma coisa nesse sentido, nem me lembro mais como foi que ele falou. Não, de jeito. Calma, rapaz, fica tranquilo, eu vou conversar com você depois, mas que você vai embora, vai. Não vai ficar comigo. Já recebi a informação. E depois, lá que terminou, conversei com eles, um dia vocês vão pedir para ir embora. E passou um tempo tremendo, eles me chamaram, chegou a hora, sentimos no coração, eu os abençoei, enviei, disse, agora vai e faz essa obra. Então, irmãos, por incrível que pareça, se vocês estão alegres pelos 18 anos, eu estou muito mais alegre do que vocês, porque eu ver esse povo todinho aqui, sendo pastoreado pelo Camilo e pela Mariette, é a minha vitória, é a minha alegria, é o meu prazer de ver que aquele fruto continuou dando fruto e hoje chegou onde chegou e não vai parar aqui. Porque nessa noite eu vou revelar uma coisa para vocês que ele não sabe, eu não falei, não conversei com ele, mas quando ele me disse, quando ele me avisou que a igreja ia mudar de nome, de Templo de Adoração para Cultura de Reino, ele não sabe que isso é uma revelação de Deus que está descendo sobre a terra, não para algumas igrejas, mas para alguns obreiros que estão levando o seu ministério com seriedade. Porque vocês sabem que hoje em dia, para você encontrar um pastor sério, está começando a ficar difícil, né? Não é vergonha dizer isso, porque é verdade mesmo e todo mundo sabe disso.
mas tenho certeza que Deus está escolhendo as pessoas para dar a revelação de igreja, de cultura, de reino. Porque muita gente não sabe, muita gente não entende que Jesus Cristo, quando veio na terra, ele não veio como Salvador, ele veio como Rei. Agora, a missão dele de salvar era só uma missão que ele cumpriu, e no final ele até disse, está consumado. Se ele fosse militar, ele diria assim, missão cumprida, né, para o Senhor. Então, na verdade, quando o pastor Camila, Mariette e os demais companheiros de ministério tiveram essa revelação de trocar o nome para a cultura do reino, vocês estão profeticamente mudando o destino dessa igreja para um patamar mais elevado. Que isso significa não somente a promoção deles no mundo espiritual, no ministerial, como também a elevação de toda a igreja para patamares melhores, mais abençoados, inclusive financeiramente. Porque no reino de Deus não tem pobre. Todo reino só tem gente rica. E vocês vão ver como é que vai haver muita transformação nessa igreja, na vida de vocês. Então, Camilo, muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigado, pastora Mariette, por ter me convidado. Eu estou muito alegre de estar aqui. E, com certeza, eu espero que nessa noite Deus desça um manto de bênção sobre todos vocês. E essa igreja que ele me disse que tem aqui 27 pastores, não é isso? Significa que essa aqui é uma igreja que dentro dela tem 27 igrejas, né? Porque esses pastores não podem ficar juntos de jeito nenhum, né? Juntar muito pastor num lugar só é problema para valer, né? Sinceramente. Hoje mesmo eu estava comentando sobre isso lá com o apóstolo Jorge Coelho, que não pôde vir, porque o Adilson pegou ele para pregar lá. Eu disse assim, 27 pastores. Se botar um pastor para pregar cada domingo, vai ter que esperar não sei quantos meses para voltar a pregar novamente. Então, e outra coisa, pastor, ele tem que botar ele no campo, tem que botar ele junto com as ovelhas para ele começar a trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos deixar as conversas de lado, já falei, já agradeci. Eu queria ler um texto aqui da palavra de Deus, que está no capítulo 24 de Mateus. Eu vou pegar meu óculos aqui, porque quando eu comprei essa Bíblia minha, há muitos anos atrás, ela tinha as letras grandes. Com o passar do tempo, as letras foram diminuindo, e hoje só com óculos. 24 de Mateus, do versículo 4 em diante. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu queria dizer uma coisa para vocês muito importante, para nós chegarmos a um ponto onde vamos entender a mensagem desta noite. Quando o Senhor veio à terra, ele ministrou, pregou, ensinou, discipulou, foi sacrificado na cruz, depois teve que ir embora, e aí a igreja continuou com os apóstolos. Continuou, e a igreja então nasceu em Jerusalém. É considerado o dia de Pentecostes como o início da igreja. A igreja começou, e então a igreja primitiva nos entregou a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e também entregou o Salvador, que era judeu. Jesus Cristo nasceu em Israel, era judeu. Aí começou tudo isso é a raiz. E a igreja então começou a funcionar como igreja. Não havia templos ainda na terra, então eles tinham que fazer o culto de casa em casa. Durante cerca de 300 anos, os cultos eram realizados nas casas, porque não havia templo.
não havia sido construído nenhum templo em 300 anos. As sinagogas, cujas pessoas se convertiam, ficavam também funcionando como templo. Então, a igreja foi crescendo, se espalhando pelo mundo, até que um dia, um elemento, um cidadão, um imperador romano, chamado Constantino, parece que ficou com bronca dos judeus, e resolveu, então, abrir uma nova igreja. E abriu uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica, e disse romana, para que não seja de Jerusalém, porque eu não quero os judeus metidos aqui nesse negócio. Aqui vai ser de Roma, porque eu quero espalhar isso pelo império. E aí, então, começou a primeira divisão. Começou a aparecer o primeiro subproduto do produto principal, né? E aí começou a se espalhar a igreja, lançou o edital de Milão, transformando a religião oficial do império, e foi crescendo, até que chegou um dia, um padre, dentro dessa igreja católica romana, lá pelo século XV, começo do século XVI, chamado Martinho Lutero, tem alguma coisa que ele não gostou, então ele resolveu também fazer um novo movimento, e aí começou a igreja luterana, o subproduto do subproduto do produto. Olha a divisão. Mas aí depois apareceu um camarada chamado João Calvino, que não gostando das ideias de Lutero, disse assim, não, vou reformar essas ideias todas, e criou então um movimento chamado movimento reformista. O subproduto do subproduto, do subproduto do produto, né? Quer dizer, olha como é que os judeus foram sendo colocados de longe e tal. Essa igreja, então, reformada, começou a dar filhos também, começou a dar subproduto também. Aí apareceu igreja presbiteriana, logo depois, que não gostando da reforma, fez uma outra sub-reforma. Depois apareceram os congregacionalistas. Olha como é que vai aumentando o negócio, espalhando o negócio, né? Quanto mais vai surgindo, mais longe vamos ficando da raiz. Aí está lá longe, né? Aí depois dos congregacionistas, parece que apareceu uma turma que não gostou do modo de agir, eram mais santos do que eles, eram mais puros do que ele, então inventaram aquele movimento chamado puritanos. Aqueles que eram mais crentes, do que os outros crentes, do que os de Lutero, do que os de Constantino. Porque a ideia é sempre essa, eu vou me separar, vou me dividir, vou sair daqui, porque eu sou melhor do que aqueles que ficaram. E no final sempre acaba sendo pior. Nunca consegue ser melhor. Bem, mas aí continuaram. Aí depois vieram, no final do século XVI, vieram os anabatistas. Ainda não eram os batistas, anabatistas, né? Que começaram também o trabalho, que é subproduto, eu não sei até chegar lá, né? Aí depois apareceu também um camarada que, não gostando dessas ideias, né? Apareceu lá um camarada chamado ele era rei, mas ele não tinha assim, uma conduta assim, muito boa na área conjugal. Então, como a igreja era muito rígida nesse ponto, então ele pegou e inventou uma igreja chamada anglicana, na Inglaterra. Pronto, aí virou outra denominação, igreja anglicana. Mas aí depois apareceu um tal de John Wesley, que também, não gostando muito das ideias da igreja anglicana, saiu de lá, fez um movimento de lá e fundou a igreja metodista, começando o metodismo. Aí foi um sucesso tremendo na Inglaterra, houve lá um avivamento tremendo, mudou a história da Inglaterra, saiu da fase das minas e fizeram uma revolução industrial, foi uma bênção tremenda para eles, né? Mas depois apareceu outra pessoa que, não gostando do metodismo, aí resolveu então abrir a igreja batista. Está chegando perto da gente. Subproduto, do subproduto, até chegar lá, né? Tá bom. Mas aí depois apareceu um tal de Joseph Smith nos Estados Unidos, também não gostando da ideia batista, resolveu abrir a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Outra denominação, outro jeito de agir, outra maneira de agir. Subproduto, aí vai chegar lá, né? Aí depois, já foi em 1800 mais ou menos, depois chegando lá, aí apareceu outro sujeito, outra pessoa, outro cidadão chamado William Miller, que também, não gostando dele, isso aí não vai dar certo, aí abriu uma igreja chamada Igreja Adventista. E nessa igreja adventista, depois surgiu uma mulher chamada Ellen White, que, não gostando muito da maneira de agir de William Miller, então resolveu mudar a história, fez um monte de doutrina e criou Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, nem se fala mais em judeu, nem se fala mais em doutrina bíblica, não fala mais nada. Já está no subproduto, não sei de quantas vezes, né? Tudo bem.
Aí, resultado, aí ficou lá um tempo. Aí depois, um camarada também, não gostando dessa igreja, resolveu abrir uma igreja chamada Estudantes da Bíblia, que depois transformou em Testemunhas de Jeová, Charles Russell. Criou outra denominação, que existe até hoje. Aí passou mais um tempo, chegou outras pessoas que, não gostando também dessas ideias, resolveu abrir igreja pentecostal. A pentecostal fez um sucesso tremendo, porque o pentecostalismo é o seguinte: cada um abre sua igreja e bota seu nome, e acabou o problema. Aparentemente, acabado o problema. Agora, cada um bota a sua ideia, a sua visão, o seu jeito, a sua doutrina, e toca o barco para frente. Irmãos, virou uma bagunça que vocês nem imaginam. E o pior de tudo, deu certo em outros lugares, mas quando chegou no Brasil, o Brasil estava num período em que não se estudava. Tinha recém saído da situação da escravidão, e quase todo mundo nesse país era analfabeto. Só que o analfabeto aceitava Jesus de coração. Aceitava Jesus, ele ia para a terra dele, para a cidade dele, para o interior, né? Não tinha avião naquele tempo, não tinha a condição, o transporte que tem hoje. Chegava na sua cidade e ele começava a falar da experiência dele, juntava um monte de gente que se convertia também. Aí ele falava lá com Daniel Berg, Gunnar Brink, que trouxeram a igreja pentecostal para o Brasil. Então, abriu uma igreja aqui, manda um pastor. Eu disse: não tem pastor. Está se convertendo tanta gente, não tem pastor. Fala o seguinte: você não começou, fica você como pastor. Coitado, não sabia ler nem escrever. Mas também ninguém sabia lá. Então ele pedia alguém que sabia ler para ler a Bíblia, para ele poder pregar. Mas ele pregava o quê? Ele pregava o que ele vivia na casa dele. Então, na casa dele, ele era rígido com as filhas dele, né? Filha minha não corta cabelo, filha minha não bota calça comprida, filha minha não se pinta, filha não pinta unha. E a rigidez dele, ele levava para a igreja. Foi aí que começaram os tais dos costumes da igreja. Porque, não tendo o que falar, ele queria que a igreja fosse igual à família dele. Coitado, não tem culpa nenhuma, né? Ele fala o que estava no coração dele. Mas, mesmo assim, tem uma explosão tremenda. A igreja começou a crescer. Cresceu bastante os pentecostais, que maravilha, que bênção. Até chegar na década de 50, mais ou menos, forte, poderosa, né? Principalmente a Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, essas igrejas pentecostais que realmente foram uma bênção na vida de todo mundo, né? Mas aí chegou na década de 50 e 60, já apareceu alguém com outras ideias e disse: esse negócio de ser pentecostal, a mulher não pode usar calça comprida, não pode raspar a perna, não pode usar brinco, não pode isso, não pode. Era um preconceito contra a mulher tremendo. A mulher era quase que uma submissa dentro da igreja, né? E os homens se aproveitavam disso para dizer que a mulher tinha que ser submissa ao marido e escravizavam a mulher. Então, dentro das igrejas havia os machistas e as mulheres caladinhas, não podia falar, não podia orar, não podia cantar, não podia fazer nada, porque os machos é que mandavam. Aí surgiu alguém que disse: está errada essa ideia. Vamos criar um movimento chamado neopentecostal, que é o pentecostal liberal. Agora pode tudo. Aí pronto, aí começou as igrejas a movimentar. Porque como é que eles faziam a igreja crescer? Se é neopentecostal, que é para ser liberal, da onde veio o pessoal? Da igreja pentecostal. Vem para cá que aqui está melhor. E iam para lá. Era assim que cresciam. Olha que vocês não estão vendo nada de Deus até agora, nessa história toda. Vocês estão vendo só a ideia de homem aqui. Deus não se meteu em nada nessas histórias. Não adianta vir com conversa, não foi Deus que mandou eu abrir, foi Deus que fez. Deus mandou abrir a igreja lá de Jerusalém. Era aquela que tinha que estar funcionando até hoje. Mas nós fomos inventando. E aí, depois de algum tempo, alguém também, não gostando muito das neopentecostais, começaram a inventar outras modas por aí, né? Até chegar perto do nosso tempo agora, aí surgiu umas igrejas que eles pintam tudo de preto aqui, pinta a parede de preto, isso aqui é de preto, a tela também é preto, o teto também é preto, e mete umas luzes piscando, vermelha, azul, roxa, amarela, e na hora do culto apaga as luzes e fica aquele negócio piscando tudo, e sabe como é que é? Aquilo é coisa para jovem, porque velho não fica ali, de jeito nenhum. É, irmãos, é sério, porque quando com aquelas luzes... E outra coisa, o louvor é só pancadão mesmo, entendeu? É louvor, eu vi o louvor aqui, uma benção o louvor daqui, graças a Deus, né? Louvor aqui, abençoado, graças a Deus. Mas essa é pancadão. Os velhos, coroa como eu, chega lá, fica olhando, se assusta, vai embora. Fica com medo. O que vai acontecer aqui? Esse negócio piscando aí, não sei o que está acontecendo, né? Vem lá da Austrália esse negócio aí, né? Mas é moda, vamos encher a igreja, de qualquer maneira, né? Aí depois teve gente que também não gostou dessa. Aí, sabe qual foi a ideia deles? Sair da igreja, ficar em casa
e diz assim, eu para seguir a Cristo, eu para amar Deus, não preciso ir à igreja, eu fico em casa, que em casa eu estou orando, eu estou buscando a Deus, estou adorando, estou aqui fazendo a mesma coisa que eles fazem, eu não preciso de igreja, coisa nenhuma, né? Então, eles ficaram conhecidos, e são conhecidos até hoje, como desigrejados. São aquele pessoal que não quer saber de igreja, porque em igreja tem autoridade, tem pastor, tem gente para chamar atenção, tem profeta, tem apóstolo, e eles não querem se submeter à autoridade, eles querem ficar independente. Porque, irmãos, cá para nós, vocês estão aqui na igreja hoje, é uma benção estar aqui dentro, só tem gente boa aqui, aliás, só tem gente bonita aqui, né? Graças a Deus, né? Está rindo, Rebeca, até você, né? Graças a Deus, você sempre foi bonita. Mas aí, que maravilha, você senta no seu sofá em casa, bota lá um vídeo lá de um culto, você nem precisa botar uma roupa bonita, não precisa botar sapato, nada, você pode ficar de bermuda mesmo, bota uma banquinha do lado assim, e aqui você bota uma latinha de cerveja, entendeu? E vai tomando cerveja assistindo o culto. Maravilha, né? E coisa maravilhosa, não tem pastor para pedir dízimo nem oferta. Como é bom esse negócio de igreja desigrejado. E qual é a doutrina deles? A doutrina deles é falar mal das igrejas. Toda vez que você conversar com um desigrejado, ele vai dizer que tem pastores desonestos, que tem igreja de fofoqueiro, tem isso aqui. Só sabe falar mal da igreja. Mas se consideram os santos. E o pior de tudo, ainda não parou. Qualquer dia vai aparecer coisa nova por aí. Mas então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque chegou num tempo em que as pessoas não entenderam que todas essas igrejas que eu falei, inclusive a católica, quando um padre ou um pastor vai ministrar a palavra, o que é que eles usam? A Bíblia Sagrada. Ou seja, tem que ir lá na raiz, porque essas igrejas, por melhores que tenham sido, por maiores que tenham sido, eles nunca criaram outro livro sem ser a Bíblia. Sempre dependeram da Bíblia. Porque Deus, quando mandar Jesus Cristo de volta para cá, Ele vai julgar todo mundo pela palavra, pela Bíblia. Não é por estatuto de igreja, não é pela visão do pastor. Ele vai julgar pelo que está escrito aqui. Então, todo mundo, em qualquer lugar, tem que obedecer isso aqui. Porque quando eu disse que está um caos, é para você imaginar o seguinte, é como se fosse uma árvore, uma única árvore, que tem uma raiz muito poderosa, essa árvore cresceu, deu um monte de galhos, e essa árvore é estranha, porque cada galho dessa árvore dá um tipo de fruta, da mesma árvore. Tem um galho que dá maçã, tem outro galho dessa mesma árvore que dá laranja, tem outro galho que dá banana, e cada um dá uma fruta diferente. Aí, resultado, quando você, que está no galho da maçã, está enjoado de comer maçã, você fala assim, Deus tocou no meu coração, que meu tempo aqui acabou, agora eu vou para o galho da banana. E você vai para o galho da banana e vai comer banana. Né? Mas um dia você vai enjoar também. Já enjoei de comer banana, Deus falou que meu tempo aqui acabou, agora eu vou para o galho da laranja. E fica assim rodando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e não criando raiz nenhuma. Ou seja, todo o propósito que Deus tem na sua vida, Ele deixa de fazer porque você saiu e foi embora. Agora, por que eu me alegrei? Agora vamos voltar aqui para o nosso pastor Camilo. Por que eu me alegrei quando ele mudou o nome para Cultura de Reino? Porque o movimento aqui, no mundo, é o seguinte, até foi falado aqui no hino, no final dos tempos, a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Por isso, ele vai obrigar, fazer com que todo mundo volte a ser uma igreja de cultura de reino. Porque, na verdade, irmãos, igreja, ela é transitória. Ela começou em Jerusalém e ela vai terminar quando Cristo voltar, acabou a igreja. O reino não, o reino é diferente. Porque o reino sempre existiu, existe e existirá. Então, na verdade, quando Jesus Cristo veio à Terra, que as pessoas pensam que ele veio aqui só para salvar pessoas, não. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, não quem. O que foi perdido? O reino. Porque ele entregou, lá no Jardim do Éden, entregou o reino para Adão, disse, você vai governar, você vai mandar, você vai encher a terra e você vai ser o chefão aqui. Porque o Satanás eu já mandei embora com o querubim ungido, agora é você que vai mandar em tudo isso aqui. E o reino agora é seu, você é o governante daqui. Eu todo dia vou vir aqui conversar com você, mas você que manda aqui. Vai dando para os animais, vai ordenar tudo, etc, etc. Bem, só que aí veio o pecado,
e quando o pecado veio, ele perdeu aquilo tudo, teve que sair do jardim do Éden, e aí a terra entrou no sistema de pecado. Então, quer dizer, o diabo achou que estava por cima da cocada preta até Cristo chegar. Quando Cristo chegou, e o diabo não sabia quem era Jesus Cristo, né? Ele nunca foi informado, ele achava que era qualquer um. Quando Cristo chegou, o nosso próprio Pai, o nosso Pai Celestial, é que teve que informar para o diabo quem era Jesus Cristo, porque ele não sabia. Lá no dia do batismo, quando aquela voz aparece assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aí o Satanás, esse aí então, né? Vou pegar ele lá no deserto. E foi para o deserto. E no deserto o diabo vem para negociar. Se prostrado me adorar, estarei todos os reinos deste mundo. E Jesus disse, negociar, pai, eu vim aqui para tomar de você, pai. O negócio é meu, não é seu não. Eu vim aqui tomar e vou levar. O reino é meu. Muito bem. Só, irmãos, que tomou o reino, né? O diabo perdeu, saiu fora da história, começou a luta dele para lutar contra a igreja, mas aí vem uma história. Quando Cristo chega, ele começa as pregações dele, e, curiosamente, não tem muita pregação sobre salvação. Se você olhar, vai ter princípio de Jesus Cristo, o que vai acontecer, as bem-aventuranças, só no final que ele fala da morte dele e do que ia acontecer. Por quê? Porque quando você pega a sua igreja e diz que agora vai ser uma igreja de reino, você está levando a sua igreja para um patamar especial, poderoso e forte. Significa que agora todo mundo aqui vai ter que ser cidadão do reino, porque a mentalidade muda, mas muda completamente, porque a igreja ela não tem fundamento nenhum, quem tem fundamento é o reino de Deus. A igreja ela é constituída de promessas, ela tem promessa, ela não tem fundamento, quem tem fundamento é o reino, porque o reino, desde antes da fundação do mundo, ele já existia. Existe hoje e vai continuar existindo. E fundamento nunca altera, nunca muda nada. Essas igrejas que eu falei, todas aqui que foram aparecendo, surgindo depois, elas deixaram de entender, de respeitar e de viver nos fundamentos do reino. Quando fala igreja de reino, o Senhor está dizendo, a igreja que eu vou buscar tem que estar fundamentada no reino. E não na ideia de pastor, na visão de um pastor, porque a minha visão é essa, a minha visão é aquela. Aliás, eu não sei porque que os pastores falam que tem visão. Eu não vi nenhum dos apóstolos já falar que tinha visão, coisa nenhuma. Toda visão que o homem tem na terra, ela sempre é de Deus. Ninguém vai alterar nada, ninguém vai fazer nada. Tudo que você quiser fazer, tem que ser de acordo com o que ele pensa, o que ele fala, o que ele decide. Porque é ele que manda. Ele é o chefe. Paulo disse assim, eu jamais fui desobediente a visão celestial. Paulo sabia que a visão era dele. E nós estamos aqui somente para cumprir. Então, o reino de Deus, o reino em si, ele é constituído de pelo menos 12 fundamentos, segundo o que está lá em Apocalipse. Esses 12 fundamentos, no dia que a igreja entender, compreender e viver, é uma igreja vitoriosa, não tem nenhum tipo de derrota para ela. O diabo vai até passar longe dela, porque não vai dar certo para ele, né? E os fundamentos, se você conseguir entender os fundamentos, a sua vida muda e você já entende a Bíblia toda. Porque os fundamentos estão desde o começo até o final do Apocalipse. Né? É unidade, honra, autoridade, riqueza, sabedoria, força, governo, poder, adoração, louvor, justiça e santidade. Todas essas 12 coisas que eu falei têm que estar na vida do crente. Numa igreja tem que ter unidade, ela tem que ter unidade mesmo. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. A função do pastor aqui é manter a unidade, né? E eu vou explicar isso mais para frente, porque chega uma hora, irmãos, que o pastor, ele sorri para todo mundo, né? Ele é alegre com todo mundo, é simpático com todo mundo, é o paizão de todo mundo, a pastora mãezona de todo mundo gosta desse tipo de relacionamento, mas vai ter uma hora que ele vai ter que fechar a cara para alguém. Vai ter uma hora que ele vai dizer assim, o caso é o seguinte, a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Então o pastor tem que discernir na hora em que ele tem que ser rei e na hora que ele tem que ser sacerdote. Porque o sacerdote e o rei estão dentro de um só homem, e ele tem que saber exercitar suas funções, senão não funciona. Porque tem gente que quer levar a igreja só na base da amizade, meu companheirismo, meu amigo e tal, porque nós temos a comunhão, temos a koinonia,
né, que nos une, porque quando a igreja começou lá em Jerusalém, que a reunião era nas casas, era fácil viver a comunhão, porque como era nas casas, tinha pouca gente. Então João conhecia Maria, que conhecia o Pedro, que conhecia o Paulo, que conhecia o fulano, todo mundo se conhecia. E todo mundo sabia a necessidade uns dos outros. E quando chegava na hora da oferta, na hora da bênção, todo mundo se ajudava. Se alguém tivesse dificuldade, na mesma hora de se ajudar, não tinha problema. Aí quando chega o Constantino, que abre a igreja católica, o imperador não podia ir na casa de ninguém para assistir culto. Então, você pode ir lá no Google, você vai ver que os primeiros templos, as primeiras basílicas, foram construídas por Constantino, porque agora é o imperador que tem com os seus ministros e tal, tem que ter um templo para receber o imperador. Aí começaram as grandes igrejas, né, os grandes templos, né, fez a Basílica de Roma, fez a Igreja do Sepulcro em Jerusalém, foi ele que construiu isso. Né? E hoje tem essas megas igrejas por aí, que é uma bênção. Vocês estão rindo, né? Essa bênção que eu falei aqui é entre aspas. Mas deixa para lá, né? Vamos tocar nosso barco para frente. Não viemos que falar mal de ninguém. Então, quando o pastor fala que agora é igreja de reino, e todo mundo concordou com isso, aliás, quem concordou que o nome agora seja igreja de reino? Levanta a mão aí. Para ver quantos eu vou botar para fora. Não vou botar ninguém, todo mundo concordou, amém. Unanimidade. Graças a Deus. Então você se prepara, porque agora o negócio vai mudar. Agora vocês têm que entender uma coisa, a partir de agora, vocês estão nas mãos de Deus. Amém, né? Você sabe que está na mão de Deus. Quando a gente vem para o culto da igreja, é uma benção. Você tomou banho, se perfumou, botou uma roupa limpa, maravilhosa, cheirosa, bonita, se embelezou, veio para a igreja, aqui ninguém fala palavrão, aqui ninguém xinga ninguém, fala mal de ninguém. É uma benção estar na mão de Deus nesse lugar. Até eu já estou sentindo uma alegria tremenda. Mas vamos imaginar que eu fosse um piloto de avião, daqueles aviões bem grandes, e estivesse levando vocês para a Europa, para dar um passeio na Europa, tudo por minha conta, tudo pago por mim, mas eu no meu avião levando vocês, quando chegasse no meio do Oceano Atlântico de madrugada, tivesse um problema e o bicho começasse a cair. Cair, e afundar todo mundo lá, principalmente numa zona que tinha muito tubarão, vai ser todo mundo comido pelos tubarões. E eu, como piloto, né, tenho a responsabilidade de pegar o microfone de bordo e dizer assim: senhores passageiros, quero lhes informar que a partir de agora vocês estão nas mãos de Deus. Ué, ninguém vai dar glória agora, não? A primeira vez, aleluia, a glória a Deus está na mão de Deus. Agora que o avião está caindo, ficou todo mundo calado. Todo mundo em silêncio. Parece brincadeira, mas não é. O que eu quero dizer para vocês é que as circunstâncias mudam, mas a palavra não. Se você estiver dentro da igreja, você está na mão de Deus. E se o avião estiver caindo, você continua na mão de Deus. Qual o problema? O tubarão vai te comer, não tem problema. Deixa o tubarão matar a fome dele. Mas você vai para a mão de Deus, não tem problema. É isso que tem que entender. Durante a sua caminhada na terra, circunstâncias sempre mudam. Né? Como eu falei para o pastor Camilo, ministério é o seguinte: tem dia que é festa, é uma maravilha. Você faz um apelo, 500 pessoas se convertem. Oh, aleluia, glória a Deus e tal. Vou batizar 500 pessoas. Quando eles começam a contar os problemas dele, você diz: Senhor, por que não mandou converter em outra igreja esse povo? É problema que não acaba mais. Problema demais. Mas é a função do pastor. Então, quando ele falou igreja de reino, a mentalidade tem que mudar. Duas coisas, pastor Camilo e pastora Mariette, que tem que acontecer nessa igreja, e eu vou falar isso em nome do Senhor Jesus. Vocês têm que dizer para o povo que eles agora vão ter que viver uma cultura de reino. Cultura é conhecimento, é entendimento, é mudança de mentalidade para você viver realmente no patamar que Deus está te colocando. Então, número 1, que é que você tem que conhecer a respeito de reino. A primeira coisa, você tem que saber quem é o rei, quem é que manda. Quando eu falo de Jesus Cristo, por incrível que pareça, tem muito crente aí que ama Jesus, gosta de Jesus, fala de Jesus, mas se você fizer umas perguntas um pouco mais contundentes sobre quem era a pessoa dele, que ele fazia, eles começam a se enrolar. Por quê? Porque estuda tanta coisa, estuda religião, estuda isso, a igreja tal, a igreja aquela, que ela faz isso, mas não para entrar na Bíblia e começar a entender as coisas como elas de fato são. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época que os crentes estão
coando mosquito e engolindo camelo. Porque a gente se livra dos pecados que escandalizam, né? Nós não queremos saber de adultério, a gente não usa droga, a gente não mata ninguém, a gente não toma cachaça, nada, nós estamos livres disso, graças a Deus, né? Um dia eu falei para o pastor lá no Rio, no seminário nosso, ó, se o diabo chegar na minha frente e me oferecer um copo de cachaça, eu vou morrer de rir dele, porque eu odeio cachaça, essa tentação não cola comigo. Essa não. Porém, irmãos, tem um monte de pecados considerados assim, de menos importância, que os crentes estão praticando dia após dia. E eles pensam que Deus não está ligando para isso. E Deus está ligando. Porque sempre vai ficar uma marca, né? A palavra do Senhor diz, só um exemplo só. Seja o vosso falar sim é sim, e não é não. Você tem o direito de falar não, mas não é não e sim é sim. Aí a Bíblia diz assim, e o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, se você deu a palavra e não cumpriu, você começa a ficar debaixo de uma influência demoníaca. As coisas começam a dar errado para você, você não sabe o que foi. É o diabo, é não sei o que, não, foi você mesmo que empenhou a sua palavra e não honrou. E você é filho de Deus, tem que aprender isso, que você tem um pai que você não pode desonrar. Isso é no reino. Porque na igreja, que você sabe que tem gente aí que não tem palavra de honra, é um caso sério, né? Ah, irmão, me empresta R$100 que quinta-feira eu te pago. Empresta. Chega na quinta-feira, ele não pode pagar. Mas ele é educado, vai lá e explica, não pude pagar, então deixa para a próxima quinta. Tá bom, vamos deixar para a próxima quinta. Não, outra quinta ele também não pode, outra também não pode, outra também não pode. E o irmão que emprestou já fica chateado com aquilo, fala assim, quer saber da coisa? Não precisa pagar não, fica de oferta para você. Aí o caloteiro fica aliviado, né? Não precisa pagar, então está tudo certo. Aí a gente imagina, irmão, a nossa cabecinha de cristão que não lê Bíblia, a nossa cabecinha pensa que o problema está resolvido. Na cultura de reino, você vai entender que aquilo que você fez com o irmão foi anotado lá em cima e aqueles R$100 você vai pagar. Pode até não pagar para aquela pessoa, mas que você vai pagar para Deus, você vai. Porque ninguém vai sair dessa terra para entrar na vida eterna com ficha suja. Então Deus vai limpar a tua ficha aqui na terra. Vai chegar um dia que você, sem imaginar, você vai receber o teu pagamento, bota o dinheiro no bolso e você perde R$200 na rua e vai se queixar, pois é, perdi o diabo, foi o Satanás que fez isso. Não foi Satanás, não, foi Deus que cobrou do irmão e cobrou o juro também. Como diz um amigo meu, para você tomar vergonha na cara. Está pensando que não é assim que funciona, mas é exatamente assim, porque a Bíblia diz assim, lembrai-vos do dia das coisas pequenas, que a gente só pensa na coisa grande, vai vir arrebatamento, né? Estamos impressionados, né? Se a igreja vai passar na tribulação, se não vai, é o Wendel que gosta de saber disso, de tribulação, se vai passar, se não vai. Irmão, eu estou pouco me lixando para tribulação, grande tribulação, quem quiser fica, quem não quiser não fica, vai embora. O problema é o seguinte, o importante é você cuidar da sua vida hoje, porque tribulação, isso é lá no futuro. Você quer entender o futuro se você não está vivendo nem o presente ainda. Então vamos lá. Quando ele nasceu, vamos agora, tem que conhecer que é Jesus Cristo. Quando ele nasceu lá em Belém, e aí ele começou a crescer, novinho e tal, estava com cerca de mais ou menos 2 anos, aí aparecem os magos que vêm lá do Oriente, da Babilônia, eles eram judeus que viviam na Babilônia, e eles eram chamados de magos porque estudavam astrologia, e estudavam muito porque o profeta Daniel, quando era vivo, ele foi prisioneiro lá na Babilônia, e ele se tornou um mestre lá, quando teve as revelações, quando o rei abençoou a vida dele para ele ensinar, e Daniel se tornou um mestre na Babilônia, e durante a vida dele foi ministrando, ensinando tudo sobre o Messias, tudo sobre a Bíblia, sobre o futuro, foi ensinando, e foi envelhecendo também, porque ficaram 70 anos na Babilônia, e Daniel ministrava, ensinava, e recebia oferta, porque naquele tempo todo mundo honrava, tinha honra mesmo, se tinha uma palavra boa, a pessoa ia lá e ministrava. Então, naquele tempo, dava ouro, dava prata para o profeta, e Daniel era prisioneiro, não tinha para onde ir, ia guardando aquilo, foi guardando. Durante todo o tempo que ele teve na Babilônia, ele juntou um montão de ouro e de prata, e aí, quando ele estava perto de morrer, ele disse para aqueles discípulos dele assim, ó, eu vou morrer, mas vou deixar esse ouro aqui, vou deixar essa fortuna aqui, para quando o Messias chegar, vocês darem de oferta para ele.
né? Se a sua geração não alcançar, passa para outra geração, que passa para outra, para outra. O Senhor Jesus só foi chegar na terra 483 anos depois que Daniel morreu. Aí, e aquilo estava guardado. Esses magos que vieram da Babilônia, eles estavam trazendo esse ouro que foi juntado por Daniel para dar de profeta ao Messias que ia chegar. Então, quando eles chegam a Jerusalém, a pergunta é a seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Não perguntaram por um salvador, perguntaram por um rei. Aquele rei estava com 2 anos de idade. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós trouxemos ouro, incenso e mirra. Ou seja, o rei sempre tem que ser honrado. E Daniel sabia que ele era rei, mandou entregar. O rei Jesus Cristo, com cerca de 2 anos de idade, recebeu a primeira oferta de honra da vida dele, que foi dada pelo profeta Daniel 483 anos antes. Então, eles deram presente, porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. E Deus, quando disse para Maria, mandou um anjo dizer para Maria: olha, o Senhor está precisando do seu útero emprestado, porque vai ter que nascer o filho dele aqui na terra, e tem que nascer de uma virgem, e é você escolhida. Né? E aconteceu que nasceu, e ela tinha que criar o menino. Só que o menino não era dele, era do Senhor. Então, o que o pai fez? O pai mandou o dinheiro logo para pagar as despesas todas. Quando diz que Jesus era pobre coitado nada, era de classe média alta. Né? O pai dele era carpinteiro, ganhava muito dinheiro, então não tem nada de pobreza não, ele era bem de vida mesmo. Né? O Senhor não ia mandar o filho dele aqui na terra para passar necessidade. Né? Então, aí resultado, nasceu como rei, cresceu, começou o ministério dele, lá nas bodas em Caná da Galileia, quando ele estava lá com a mãe dele, eles foram para o casamento, e de repente acabou o vinho do casamento. Maria não tinha nada a ver com a história do vinho, o vinho era o dono da casa que tinha que se virar com o vinho. Jesus estava sentado num canto lá, então nesse dia, nessa hora, ela chega para Jesus assim, olhando bem para ele, assim: acabou o vinho. E a gente imagina que ela está falando do vinho da festa. Ela está dizendo assim: esse tempo deles, dessa bebedeira, desse pecado todo acabou, porque agora chegou o tempo do vinho novo. Você é o vinho novo. E ele responde assim: mulher, que tenho eu a ver contigo? Tem pessoas que acham que Jesus foi mal educado, falando assim com a mamãezinha dele. O problema é que ele entendeu que agora ele era o Messias e ela era uma pecadora que precisava dele morrer na cruz para salvá-la também. Você não é mais a minha mãe, você é uma mulher pecadora, eu vou te salvar também. Você não tem nada a ver com a minha vida, porque a partir de agora você não vai mandar em mim mais. Só que Maria encarou ele: é chegada a tua vez sim, você vai fazer sim. Então ele fez aquele ato de ficou parado no meio da festa, lá no meio do salão, mandou o pessoal encher as talhas de água. Aí disse: vai lá, agora apresenta lá para o mestre sala. A água veio caminhando na mão deles, até chegar aqui. Quando passou por ele, a água virou vinho, e daqui para frente era o vinho novo. Aí ele foi embora e começou o ministério dele. Mas olha que coisa interessante, quando ele começou o ministério dele, ele começou como rei, porque ele tinha um hábito, tinha um costume de se comportar como rei, porque ele sabia que era rei. Então, um dia, ele chega no barco de Pedro, não pede licença e sobe no barco. Porque rei nem pede desculpa, nem pede licença. Rei manda. Rei é chefe. Por isso, quando você menos esperar, ele vai entrar na tua casa e ele vai fazer o que ele quiser na tua casa. E você vai ficar caladinho, não vai falar nada, porque se você falar, vai ser pior para você. Ele fazia isso, né? Ele chegou um dia, falou para os discípulos: você vai passar um homem com um cântaro na cabeça, vai atrás dele, vai entrar numa casa, vai lá e diz o dono da casa que eu preciso da casa para fazer a ceia. Não pediu por favor, não pagou aluguel, não fez nada, disse que ia querer, acabou. Quero mesmo, e acabou, não tem jeito. O Zaqueu subiu em cima da árvore para olhar Jesus, e o Jesus olhou para a cara dele: ô Zaqueuzinho, desce daí, porque hoje eu vou dormir lá na tua casa. O Zaqueuzinho se apavorou, até porque foi chamado pelo nome. Como é que ele me conhece? Nunca me viu e me conhece? Saiu correndo, chegou na casa dele: mulher, prepara tudo aí, porque Jesus está vindo aí e vai dormir aqui em casa hoje. E a mulher disse: você é doido? Quem mandou você convidar, rapaz, sem falar comigo? Eu convidar? Não convidei não, ele que disse que vinha já está vindo aí. E outra coisa, mulher, abre teu olho, porque ele está vindo com mais 12.
Jesus não pediu licença, não falou nada, disse que vou levar meus amigos para lá, e vamos dormir todo mundo lá, vamos comer lá e dormir lá. Porque Jesus ele tinha um protocolo interessante. Jesus abençoava pobre, Jesus ajudava os pobres, multiplicava pão para os pobres, ele fazia tudo pelos pobres, ele gostava dos pobres. Mas toda vez que ele tinha que se hospedar em algum lugar, ia para a casa do rico. Isso era a sabedoria dele, porque se ele fosse para a casa do pobre, ia ter que ficar fazendo milagre a noite inteira. Tem um pouquinho de arroz aí para a gente comer, eu e meus companheiros aqui. Ah, Senhor, eu estou sem dinheiro, Senhor, meu marido está desempregado, Senhor está... Não, esquenta a cabeça não, vou fazer milagre aqui, aparece aí arroz. Aí vem arroz na panela. Tem feijão? Não tem nada, milagre do feijão. O que mais? Não, falta aí. Ia ficar a noite inteira fazendo milagre. Já o rico não, ia constranger o pobre. Então, no rico não, que tem dinheiro vai ter que pagar tudo mesmo. Entra na casa de Zaqueu, sem pedir licença, entra na porta, vai entrando em silêncio, ele entrou em silêncio na porta, e o Zaqueu super nervoso, apavorado, né, com a visita dele, e aí, sem que ele falasse nada, o Zaqueu falou assim, Senhor, eu queria falar uma coisa para o Senhor, antes do Senhor entrar em casa. E ele disse assim, ó, eu vou dar para os pobres metade do que eu tenho, que eu vou ajudar os pobres dessa região todinha aqui. E outra coisa, se eu andei roubando alguém, esse si dele aí era para se disfarçar, porque tinha roubado mesmo. Eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus não tinha falado, não tinha mandado, mas a simples presença de um rei intimida o súdito do rei. Aí ele falou assim, hoje chegou salvação nesta casa. Quando o rei entrou. Então, era assim que ele se comportava. Ele não pedia nada, entrava e falava e decidia, porque ele era rei. Nasceu como rei e viveu como rei. Aí chegou o dia da morte dele. Na morte dele, aí Pôncio Pilatos discutiu com ele, conversou com ele, falou que tinha poder sobre ele, autoridade sobre ele. Disse, você tem porque foi meu pai que te deu. Se não fosse meu pai, você ia ver só. O negócio ia ser diferente. Mas, vamos lá. Aí, o Pôncio Pilatos, ele ficou assim, nervoso, porque eu estava explicando aqui para os irmãos, lá no carro, que a nossa Bíblia, em português, ela não diz que Pôncio Pilatos bateu nele. A nossa Bíblia, em português, diz que Pôncio Pilatos mandou bater nele. Mas a verdade é que Pôncio Pilatos tinha uma janela bem alta, quem vai a Argel sabe onde é esse lugar. A janela bem alta, ele ficava do lado de dentro, porque ele gostava de ouvir o grito das pessoas que apanhavam no pátio, os soldados batendo nas pessoas gritando, ele se deliciava, era sádico, gostava disso. Quando mandou bater em Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido como uma ovelha muda, o matadouro, ele não gritava nem gemia, apanhava, mas não gemia. E Pôncio Pilatos disse, por que ele não está gritando? Por que ele está gemendo? Saiu, virou para o soldado, sabe bater? Não, você não sabe espancar, não? Não, Senhor, eu estou batendo aqui, mas ele não grita. Aí Pôncio Pilatos pediu o chicote, para aqui, o chicote que eu vou bater nele, que ele vai aprender a gritar. E Pôncio Pilatos bateu pessoalmente em Jesus Cristo, e ele também não gemeu nem gritou. Aí, nesse momento, a ficha de Pôncio Pilatos caiu, e ele se lembrou do sonho da mulher dele. E se ele realmente for filho de Deus, eu estou perdido. E estava mesmo. Aí deixou para lá. Então, quando Pôncio Pilatos mandou sepultá-lo, mandou fazer a cruz dele, mandou dizer assim, este é Jesus, rei dos judeus. Os rabinos ficaram com raiva, reclamaram, não pode, ele não é rei nosso não, tira isso daí. E Pôncio Pilatos, eu botei, está escrito e ninguém vai tirar. É rei dos judeus e acabou. Então ele nasceu como rei, viveu como rei e morreu como rei. Ainda não apareceu a palavra Salvador ainda aí? Bom, mas vamos lá. 3 dias depois ele ressuscita, as mulheres foram lá no túmulo, ficaram com medo de entrar, chamou os discípulos, eles entraram, e estava lá o talite, o manto que ele usava no ombro, estava dobrado, estavam os lençóis que enrolaram ele, também estava lá, mas ele não estava. Ele foi visto depois, quando ele apareceu lá pela estrada de Emaús, por ali assim, só, irmãos, que quando ele apareceu, ressuscitado, ele estava vestido. E as roupas dele ficaram lá no túmulo, os panos ficaram no túmulo. Ele estava vestido. Essa vestimenta dele ficou no corpo dele até os 40 dias depois, quando ele subiu para o céu. Quando ele subiu para o céu, ele subiu com essa roupa. Se essa roupa serviu para ele subir, é porque essa roupa não era daqui, veio de algum lugar.
Eu acredito sinceramente que os anjos tenham trazido essa roupa para ele, ele vestiu a roupa real dele. E ele, quando vai embora daqui, tem outro lance interessante, os anjos não são oniscientes. Os anjos que estavam lá no céu não sabiam de verdade o que tinha acontecido naqueles últimos dias. Eles não estavam informados. Então, eles estavam assim também na expectativa do que ia acontecer. E, de repente, eles veem Jesus aparecendo lá na entrada do céu. Aí eles se alegram e eles começam a gritar, fazer aquela gritaria tremenda, cantando, e assim, levantai-vos, ó portais eternos, deixai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí os outros gritam, ele é o Rei da Glória. Salmo 24. Aí, irmãos, ele entrou, nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e voltou para o céu como rei. Tá bom, vai no Apocalipse capítulo 17, assim, ele, João escreveu, e eu vi ele sair do céu, montado no cavalo branco, atrás dele os seus exércitos, também todo mundo em cavalo branco, descendo para a terra, na sua boca uma espada, que é a palavra, e aqui na coxa dele estava escrito assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode aplaudir o Senhor, irmão, porque ele vai voltar dessa maneira. Isso é a igreja de cultura de reino, entendendo que vocês têm um rei. Rei que manda. E outra coisa, Jesus quando veio na terra como cordeiro, ele tinha uma face bonita, tranquila, né? Ele transmitia assim, serenidade, segurança para as pessoas, né? Então, por onde ele passava, todo mundo achava assim lindo, porque ele veio quando João Batista falou assim, esse aí é o Cordeiro de Deus. Né? Tem muita gente que não sabe por que João Batista teve essa revelação, mas essa revelação está lá na saída do povo do Egito, quando Moisés escreveu no Pentateuco, disse que Deus um dia mandaria um cordeiro homem, um cordeiro um cordeiro homem, e ninguém nunca tinha desvendado que cordeiro homem era esse. Aí, de repente, quando João Batista aparece, ele se lembra da passagem de Moisés e diz assim, esse é o cordeiro que foi mencionado, é esse daí que tira os pecados do mundo. Cara de cordeiro, todo mundo sabe que todo cordeiro é bonito. Quem já viu cordeiro feio? Ninguém. Eles são bonitinhos, eles dão um saltinho bonitinho, eles berram bonitinho, pessoaliza ele, adida, bota no colinho, balança para lá e para cá. É uma maravilha brincar com cordeiro. O problema é que agora ele vem com a cara de gente braba, de gente assim que vem disposta a qualquer parada. Ele vem agora com cara de leão, montado num cavalo. Né? Eu já estou até com pena do Hamas, do Hezbollah, estou com pena do pessoal do Irã, estou com pena de todo mundo, porque ele vai chegar e vai arrebentar. Deus queira que ele não passe no Brasil. Porque se ele passar, tem alguém aqui que está devendo a ele também. Eu não sou. Vocês também acham que não. Mas tem gente aqui que está devendo a ele também. Então, cuidado, irmãos, cuidado, né? Cuidado. Então, ele vai votar como rei. Então, o que vocês aprendem? Primeira coisa de um reino, tem um rei. Aí, resultado, mas ele não é salvador? Salvou, ele salvou as pessoas. Ele veio aqui na terra, salvou as pessoas, morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, terminei essa obra. Para salvar, está salvo, está tudo tranquilo. O diabo cobrou um preço, que preço você quer? O teu sangue. Então eu derramo meu sangue e vou salvar todo mundo. E a Bíblia diz que quando ele veio para cá, ele veio como unigênito filho de Deus. Deus só tinha um filho. Quando ele volta lá para o céu, esse meu pai, o senhor não sabe a problemada que eu arranjei para o senhor. Que foi, meu filho? Arranjei um montão de filho para o senhor. O senhor agora é pai de multidão, porque a Bíblia diz que ele, quando voltou como primogênito. Primogênito é a raiz da palavra grega protótipo, protótipo, né? Então, ele é o protótipo e nós somos iguais a ele, né? Então, por isso seguimos a ele. O senhor agora tem um montão de filhos lá na terra. Eu sei, mas é esse o problema? E não é, né? O senhor está gostando, porque agora o senhor está cheio de filhos, né? Mas quando o senhor começar a ver os problemas dos filhos, o trabalho que o senhor vai ter. Mas, graças a Deus, por isso que nós estamos aqui. Né? Então, a primeira coisa que temos que entender é que temos um rei. Né? A igreja não tem rei, só tem pastores. Né?
Mas a igreja do reino, tem realmente um rei que manda e que determina e que dirige as suas vidas. Tem umas coisas que acontecem, pastor Camilo, na igreja, que eu acho que é a maior falta de inteligência dos crentes. Eu já vi crente falar assim, o irmão ali, ele foi chamado por Deus, aquele irmão, mas ele recusou, ele não quer ir não, porque ele diz que não quer ser pastor não. Deus o chamou, mas ele não obedece, ele não quer ir, então vai sofrer. Irmãos, quem é nessa terra, incluindo até o diabo nessa história, quem é nessa terra que tem coragem de dizer não para Deus? Quando Deus chama alguém, ou vai de um jeito ou vai de outro. Ou vai por bem ou vai por mal. Vai no peito e na raça. Se você falar que não vai por causa do teu emprego, ele faz o patrão te mandar embora. Se você falar que não vai por causa do teu dinheiro, ele manda o ladrão te assaltar. Tudo que você botar como obstáculo, ele vai remover. Porque você vai, com certeza você vai. Então não tem esse papo de que fulano não quis, que não quis o quê? Teve um dia que o Senhor chegou no escritório dele lá no céu, ele tem um escritório lá separado, ele chegou lá, parece que alguém aborreceu ele deu um tapa assim na mesa e falou assim, operando eu, quem impedirá? Até os anjos que estavam perto saíram correndo. Operando eu, quem é que vai me impedir? Quando eu quero entrar na vida de alguém, quem é que vai me impedir? Eu faço o que eu quero, todo mundo me pertence, eu sou o dono de todo mundo. E graças a Deus por isso que o dono é ele. Imagine se o dono fosse o diabo, estava todo mundo perdido. Né? Bem, então identificamos o primeiro assunto do reino. Né? Então vamos identificar agora os cidadãos do reino. Quantas pessoas aqui são ovelhas desse rebanho aqui, dirigido pelo pastor Camilo? Levante a mão, vocês são ovelhas. Que pena, né? Todo mundo levantou a mão. Em 5 minutos eu vou matar todas essas ovelhas. 5 minutos só. Fica nervoso não, Camilo, calma aí. Ele já ficou meio apavoradinho ali. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus estava caminhando na terra, e ele viu uns incrédulos, umas pessoas assim distantes, sabe, sofrendo, gente sofrida, né? Aí a Bíblia diz que ele foi comovido de íntima compaixão, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então elas eram ovelhas porque estavam no mundo sem pastor. Elas não estavam em igreja nenhuma, estavam fora. Mas nós, que somos pastores, a gente faz um apelo, as pessoas se convertem, vêm para dentro da igreja e entra aqui como ovelha. Né? E ovelha, quando é na igreja, senta no banco da igreja, não conhece nada, não sabe nada, não conhece Bíblia, não conhece como é que funciona a igreja, fica sentadinho lá para aprender. E o pastor vai ensinando. Se ele ficar sentado e nunca fizer nada, ele sempre será uma ovelha. Mas, se ele começar a pegar intimidade aqui, com a pastora, com os irmãos, com o diretor de job, diretor não sei de quê, com o pessoal louvor, e de repente ele vê que a cadeira está suja, ele vai limpar, ele vai no banheiro, ajeita o banheiro, ele vai aqui, ele começa a trabalhar na igreja espontaneamente. Ninguém mandou, mas ele viu que tem um papel no chão, ele tira. Né? Aí ele começa a sair da quinta condição, que é ovelha, então passa a ser um servo, que ele começa a servir sem ninguém mandar. Entrou no coração dele servir, a gratidão que ele tem pela salvação. Aí já deixou de ser ovelha, já passou a ser um servo. Já melhorou um pouquinho, né, irmãos? O problema é que quando o Senhor Jesus veio na terra, ele não veio aqui morrer na cruz para levar um bando de ovelhas para a vida eterna. Né? Porque lá o Senhor não vai ser criador, não vai ser fazendeiro, não vai ter ovelha nenhuma. Então ele não está interessado em ovelha. Aí, virou servo agora. Agora o Senhor vai levar a gente. Também não, irmãos. Deus não precisa de servo nenhum lá do outro lado, não. De servo, enquanto você está aqui, você tem que abençoar os outros, tem que servir os outros com amor, com alegria, você é servo. Porém, quando você começa a limpar a igreja, ajudar aqui, ajuda ali, fica na portaria e tal, você quer colaborar, você é um bom servo, aí daqui a pouco você começa a ouvir que estão pregando, estão ministrando, e você começa a se interessar pela palavra, e começa a fazer pergunta, o que a Bíblia diz isso? Por que fala isso? Por que a ceia é assim? Por que apresentou criança hoje? Porque quando você começa a fazer pergunta, você está saindo da condição de servo e entrando da terceira posição, na posição reversa, e você então passa a ser discípulo. Entrou como ovelha, virou servo e agora é discípulo. E os melhores discípulos, pastor Camilo, são os mais chatos que tem na igreja. Sabe por quê? É aquele discípulo que está doido para aprender,
Aí um dia ele fica em casa estudando a Bíblia, dá 11 horas, dá meia-noite, dá meia-noite e meia, e ele não consegue entender o que está escrito, ele lê, relê, não consegue entender. O que ele faz? Pega o telefone, liga para o pastor, meia-noite e meia, 1h da manhã. Qual é a primeira pergunta que ele faz? O senhor já estava dormindo? O pastor, porque é pastor, porque ama e não quer perder a ovelha, ele falou assim, não, irmão, pode falar, não tem problema, mas acordei, estou acordado. Qual é o problema? Algum problema? Posso ser útil em alguma coisa, né? Pastor tem que estar ali para servir. Pois é, pastor, eu fui estudando aqui, fiquei sem sono, e esse versículo aqui, o senhor pode me explicar? Qual é o pastor que não explica? Aí o pastor levanta da cama e dá um estudo bíblico de madrugada por telefone. Mas não se preocupe, é esse tipo de discípulo que Deus está procurando. Aqueles que amam a palavra, se interessam por ela para acordar o pastor de madrugada para poder ensinar. Igual Nicodemos fez com Jesus Cristo. Foi de noite falar com ele. E Jesus atendeu. Você entrou como ovelha e virou servo e já é discípulo. Já foi promovido. Que bênção, poderosa, né? Mas o Senhor também não veio morrer aqui para levar discípulo à vida dele. Ele não precisa de discípulo lá. Então, resultado. Jesus mudou o patamar. Lá em João 15, deixa eu ver se eu vejo o versículo aqui. Já nem sei mais onde está aqui, está por aqui, em algum lugar. Depois eu acho. João 15, acho que é 15. Ele diz assim, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então você começa a entender que revelação só vem lá de cima para os amigos. Nem vem para a ovelha, nem vem para o servo, nem para o discípulo, só vem para os amigos. Tudo quanto eu vi, eu mostrei para vocês. O problema, irmãos, é que também o Senhor não veio aqui na terra, morrer na cruz, para levar um bando de amigos lá para a vida eterna, né? Para ficar lá de um lado para o outro sem fazer nada. Não, também não veio. Então, se ele não quer ovelha, se ele não quer servo, não quer amigo, o que é que ele quer, afinal de contas? Aí você vai lá para João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Vocês sabem? Por que quando eu perguntei a ovelha, levantou a mão todo mundo? Agora, filho sim. Ele falou para o pai, arranjei um montão de filho para o senhor. Então, filho sim, ele morreu para levar filhos para a vida eterna. Amém? Posso fazer uma pergunta? Quantos aqui são ovelhas? Pastor Camilo, matei suas ovelhas. Matei só com a palavra, matei um montão de ovelhas de uma vez só. Mas vou lhe recompensar, tá? Viu, Mariette? Fica triste, eu vou te recompensar. Os que forem filhos de Deus, dão glória a Deus bem alto. Agora vocês entraram na cultura de reino. Na cultura de reino não tem ovelha, tem filho de Deus. Oh, glória! Aí vocês podem pensar que isso apenas é uma informação assim, sem importância. Vocês estão enganados. O diabo não tem medo de ovelha, não tem medo de discípulo, não tem medo de servo. O diabo só respeita filho. Porque todo filho tem um pai. Quando ele olha para você, ele sabe que você tem um pai. Se você é ovelha, não tem pai nenhum. Mas se você é filho, ele sabe que tem um pai cuidando de você. E quando tem um pai cuidando de você, ele não se mete mais. Então, qual é o problema? Eu falei que aqui era mudança de mentalidade. Então, agora, a sua mentalidade, a partir de hoje, você vai abrir a boca, você vai pensar, você vai falar, vai dizer para quem quiser ouvir, e se a pessoa ficar irritada com você, você fala mais alto ainda para irritar mais ainda. Eu sou filho de Deus. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Você é presunçoso, sou presunçoso. Porque eu sou filho de Deus, tem que ser presunçoso. Porque ter um pai como esse, quem é que não fica orgulhoso de saber que o nosso pai é o dono do universo, o dono de todo, manda em tudo? Então, na verdade, a mentalidade é essa. No reino, nós somos filhos de Deus que vai nos governar. Então, essa é a função da cultura de reino. Eu só estou falando duas coisas. Tem um montão de coisa para falar que eu não vou falar aqui, porque o culto aqui não dá tempo. Mas temos que entender isso. A partir de agora, pastor, dos 18 anos da igreja,
entrou na cultura de reino, a palavra vai mudar, o nível de palavra vai aumentar, o conhecimento vai aumentar e Deus vai trazer mais revelações para essa igreja. Porque vocês agora vão ter que se comportar como cidadãos do reino de Deus, né? Então, vai ter que entender isso, que agora a igreja mudou, subiu de patamar, está num outro nível, e nesse outro nível é que a bênção vai acontecer, né? Eu, quando olhei essas crianças aqui, eu fiquei tão alegre, mas tão alegre, que eu comecei a ver, comecei a enxergar, a ver essa igreja aqui, daqui a 20 anos, vai estar com 5 mil membros. Porque essa criançada todinha vai casar e vai fazer filho também, né? Pela idade das crianças que eu vi aqui, são casais que ainda estão fazendo filho. Quer dizer, se me chamar para pregar aqui ano que vem, vai ter que botar as cadeiras mais para trás, vai ter mais criança ainda aqui, né? E daqui a 20 anos, essas crianças serão pastores, estarão dirigindo a igreja, vão substituir os velhos, né? E a igreja vai crescer cada vez mais e vai se multiplicar, porque a igreja não vai ficar só nesse povo que está aqui. Tenho certeza que vai se multiplicar. E não sei, que horas tem aqui? Acabou o tempo já, né? Puxa vida, aqui tem relógio, essa igreja tem relógio não, né? Sabe que todo relógio de igreja é maldito. Ainda bem que ele não usa relógio aqui, mas o relógio de igreja, ele é maldito. Porque relógio de igreja, ele vai andando devagarinho. Quando o pregador começa a falar, ele dispara, vai embora mesmo, que é para ver se acaba depressa. Que o diabo não quer que ninguém escute a palavra. O diabo quer outras coisas, mas a palavra não, né? Então, vou só dar um exemplo aqui, quando eu falei, né, não vou falar hoje, porque não vai dar tempo, mas quando eu falei que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, é porque dentro de nós existe um rei e um sacerdote. Vocês hoje aqui à noite, vocês estão aqui como igreja. Vocês são igreja hoje, que são igreja. Mas se houvesse um problema aqui na igreja que não conseguiram resolver, né? Um irmão caiu em pecado e o outro irmão soube, foi conversar com ele em particular. Você está em pecado, tem que se arrepender, vai lá conversar com o pastor e tal. Ele não se arrepende. Aí o que a Bíblia ensina? Pega uma testemunha, vai os dois agora falar com ele para convencê-lo. Mas ele também não se convence. Então agora vamos levar o caso para o pastor então. Pastor, aconteceu, o irmão está em pecado e tal, ele não atendeu a gente, quem sabe o senhor ele atenda. Aí o pastor vai conversar com ele, mas ele também não se convence, não aceita a palavra do pastor. Aí vocês viram aqui, os irmãos estavam cantando aqui um hino, não sei qual foi deles, que diz que onde estiver 2 ou 3, aí juntos, eu estou no meio deles. Normalmente as pessoas imaginam que esse texto fala de oração. Mas se você voltar lá na Bíblia e ler o texto, você vai ver que está falando de disciplina, que fala exatamente o que eu estou falando. Você vê teu irmão pecar, falar com ele e tal. Aí fala assim, quando estiver 2 ou 3 reunidos, eu também estou aí, no caso da disciplina. Significa o seguinte, que aquela palavra que foi dita para Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, e o Senhor fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E depois se toma Pedro, aqui estão as chaves do reino. Claro que não foi um molde de chave, uma linguagem figurada, mas aquilo que estou te dando autoridade para você abrir e fechar a porta no reino. A partir de agora, Pedro, tudo que você ligar na terra vai ser desligado lá em cima. E tudo o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Então, tem uma autoridade aqui na igreja que, se você pensar que não, lá no céu o Senhor assina embaixo. Garantindo que está certo. Então, quando o irmão não quis ouvir o primeiro irmão, os 2 irmãos, nem o pastor, aí o pastor é obrigado a levar o caso para a igreja. Irmãos, temos uma reunião aqui para fazer uma situação que aconteceu com o irmão assim. Nessa hora, a igreja deixa de ser igreja e se transforma num tribunal. É isso que Cristo quis ensinar. Esse tribunal tem autoridade para dizer o que vai acontecer com o irmão. Se o pastor falar, pô, o irmão fez isso, isso e isso, e ele não quer se arrepender, o que a igreja acha que eu devo fazer? Devo expulsá-lo da igreja? E se a igreja falar sim, ele está expulso. Normalmente, como eles não entendem disso, eles saem falando mal da igreja, falam assim, me expulsaram da igreja, mas não me expulsaram do reino de Deus. Está enganado, irmão. Na hora que a igreja decidiu, você está fora. Nem aqui, nem em igreja nenhuma você vai ser mais aceito. Porque o que foi feito aqui foi assinado lá em cima pelo Senhor.
É assim que funciona a igreja que vive o reino, irmãos. Por isso que eu estou dizendo, quando passou para a igreja de reino, tem que entender que a mentalidade, a visão, a palavra, até o louvor vai mudar. Vocês vão ver que cada louvor que vocês vão receber agora, que é o pessoal do louvor, levante a mão aí, o pessoal estava cantando. Vocês aí, vocês não imaginam como vocês agora vão ter revelações de letra de música que vai vir lá de cima para vocês. Porque tem hora que é Deus que comanda o louvor que Ele quer. Entendeu? Não é para agradar a igreja, é para agradar a Ele, né? Isso é uma coisa interessante, porque uma vez eu perguntei na minha igreja, né, para que serve louvor na igreja? Para que a igreja canta? Eu perguntei e ninguém me respondeu. Ou seja, às vezes cantam sem saber nem por que estão cantando, mas na igreja de reino tem que saber. Então, vou dizer para vocês que cantam aqui, eu sou o pregador dessa noite. Eu pensei no que eu ia pregar, eu orei a Deus, busquei de Deus, trouxe a palavra, mas no caso de vocês têm uma importância maior do que a do pregador, porque o louvor, a adoração, é para fazer com que a atmosfera celestial desça na igreja. Porque todo mundo aqui está precisando da presença de Deus. Vocês, com vidas consagradas, é que trazem a atmosfera espiritual, celestial, para dentro da igreja. Aí a pregação é boa, o louvor é bom, a oferta é boa, tudo é bom. Porque agora Deus está agindo na vida de todo mundo. E às vezes você sai abençoado da igreja só pela atmosfera que desceu na igreja. Isso é reino, irmãos. Era o que acontecia na igreja primitiva. Todo culto tinha milagres. Todo culto acontecia coisa nova. Então vocês que são do louvor, vocês vão ter que entender, bom, se é isso que o pastor está falando, vamos ter que consagrar nossas vidas, porque quando a gente subir ali em cima, nós estamos cantando aqui, não estamos cantando aqui para alegar a igreja, nós estamos cantando lá para cima, e daqui a pouco, quando chegar lá, vai descer nessa igreja de atmosfera celestial. Aí quando lá desce, aí todo mundo começa a sentir a presença de Deus, o louvor está maravilhoso, né? A pregação foi boa, tudo vai ser bom quando a atmosfera é celestial dentro da igreja. Essa é a razão do louvor e da adoração. Davi saía para as batalhas dele e matava um montão de gente. Davi era um guerreiro bom, nunca foi ferido em batalha nenhuma. Venceu, lutou 40 guerras, não perdeu nenhuma. E nunca foi ferido. Mas ele chegava da batalha cansado, às vezes sujo, tomava um banho, se limpava, se arrumava, ia para o quarto dele, chamava as aves, chamava lá o pessoal do louvor, começa a cantar aí. Por que cantar? Porque ele vinha de uma guerra onde ele matou, ficou com raiva, chateado, matou um, matou outro, ou seja, ele estava no calor da batalha ali, e ele precisava renovar a atmosfera espiritual na vida dele. Quando chegava na casa dele, que ele deitava, começa a cantar aí. Eu estou precisando da presença de Deus aqui nessa hora. O pessoal começava a cantar quantos hinos? Vai cantando até eu mandar parar. Às vezes cantava o dia todo. Mas estava lá porque ele sabia que era assim que funcionava. E às vezes nós não entendemos que é assim que funciona. É para trazer atmosfera para dentro da igreja, para Deus abençoar, né? Bem, só encerrando aqui, para dar um exemplo bíblico, um fato que aconteceu na igreja primitiva. Pedro estava lá dirigindo o culto, e o pessoal tinha que trazer a oferta para lá. Um casal estava lá, disse que ia vender as propriedades e trazer o dinheiro para entregar a ele. Aí o marido foi na frente. Quando ele foi na frente, Pedro olhou para ele. Ananias, o dinheiro está todo nessa bolsa? Ele disse assim, está. E era mentira. Esse é o problema da igreja de reino. Não tolera mentirosos. Se você está sentado hoje aqui, você gosta de mentir, afina a tua viola, se você quiser continuar na igreja. Porque mentira não vai mais funcionar. Está assim, mentiroso. Você está mentindo para o Espírito Santo, você vai morrer. Nessa hora, Pedro estava agindo como sacerdote ou como rei? Naquela hora ele se comportou como rei, porque sacerdote não mata, mas rei mata. Morreu, Ananias, caiu no chão duro. Chamou lá os diáconos, chamou o pessoal que está trabalhando, enterra ele, leva ele para enterrar. 3 horas depois chegou Safira, a mulher dele. O dinheiro está todo aí? Está assim. O pessoal já estava voltando do funeral do Ananias. Mentirosa, está mentindo. Os que enterraram teu marido já estão e vão levar você também. Pum, caiu no chão morta.
Você sabe, naquele dia, quantas pessoas, por causa dessa situação de Pedro, quantas pessoas saíram da igreja? Nenhuma. Pelo contrário, todo mundo ficou com medo. Os mentirosos se converteram nesse dia. Se converteram e não tem mais um negócio. Na hora de sair da igreja para ir embora para casa, eles passaram na frente de Pedro e faziam assim: aí, seu Pedro, ó, eu dei tudo que eu tinha, não tem mais nada aqui não. Falou, na verdade, para o senhor, não tem mais, só quer minha roupa, eu dou também, mas o dinheiro eu dei tudo, viu, seu Pedro? Posso ir embora, seu Pedro? Vai embora. Porque havia temor naquele tempo. Aí, a partir daí, quem é que era doido de mentir outra vez? Não vamos, não, se for Pedro, mata. Porque tem uma hora que eu falei, o pastor é amigo de todo mundo, ri para todo mundo. Mas tem hora que tem que fazer cara de sério. Um dos fundamentos do reino de Deus é a autoridade. Se você não tem autoridade, você não governa. Começando nas nossas casas. Você é pai de família, você é chefe de família, você tem que ter autoridade, você tem que ter amor pela família, amar a família, beijar a família, abraçar a família, mas não abra mão da autoridade. Senão vai dar problema. Se você perder a autoridade, vai dar problema. Então, a autoridade é um dos fundamentos do reino de Deus. A força é um dos fundamentos do reino de Deus. Tudo isso funciona no meio do povo de Deus. Tem que ter honra. A honra sem honra, o reino não funciona. Todo reino tem honra. Todo reino tem honra. Infelizmente, teve um camarada lá no começo da história da humanidade que fez uma bobagem tremenda lá. Na hora de fazer o sacrifício para o Senhor, 2 irmãos vieram, Abel veio, deu a oferta dele, foi uma bênção, o Senhor aceitou, aí vem o outro vem com o coração ruim, coração maldoso, com inveja, a oferta dele estava até boa, estava normal, mas ele veio com problema, aí a Bíblia diz assim, o Senhor não se agradou de Caim, e nem de sua oferta, primeiro não se agradou dele, depois da oferta dele. Porque hoje em dia tem pessoas que podem pecar à vontade, desde que dê a sua oferta e dizem, não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você tem que ofertar, tem que dizimar, tem que primiciar, mas tem também que andar numa vida reta com Deus. Não basta só dar dinheiro, não. Tem que andar reto mesmo ali. E aí, resultado, Caim vai e mata Abel. Aí o que aconteceu? Quebrou a honra. E 7 gerações depois, Eva continuou tendo filho, porque Eva tinha filho todo ano. 7 gerações depois, tinha nascido vários filhos, aí nasceu um filho dela chamado Sete. Quando nasceu, ela disse, alcancei do Senhor um varão no lugar de Abel. Os outros não eram, mas esse ela teve a revelação que era, e a Bíblia diz que de Sete nasceu Enos. E a partir daí, se passou novamente a invocar o nome do Senhor. Só que a desgraça já estava feita. Por quê? Porque tinha uma geração de desonra e uma geração de honra. As gerações fizeram isso, se separaram. Quando chegou no tempo de Cristo, ele também sabia disso. Ele disse, eu vou deixar a igreja para vocês tocarem a igreja para frente, vocês vão, os apóstolos, vocês vão levar a igreja, vocês vão fazer coisa maior do que eu que fiz. Só que tem um problema. Na igreja que vocês vão criar uma igreja de trigo. Mas no meio do trigo vai aparecer joio, porque a geração de Caim continuou vivendo por aí. Então, irmãos, todas as igrejas, que todos os pastores do mundo pastoreiam, sempre tem um grupo que é joio. O apóstolo Paulo, quando chegou nas cartas dele, ele diz assim, numa mesma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Então, por mais que os pastores queiram levar toda a sua igreja para a vida eterna, ainda vai ter alguns que vão ficar. Porque estão vivendo uma vida sem retidão na presença de Deus, sem temor, e aí você ou se converte, ou você vai ter o desprazer de ver aqueles tais anjos que vêm separar o joio do trigo, o bode das ovelhas, e jogar você para um lado, e o Senhor fala assim, vinde bendito, vai lá para aqueles que são salvos assim, vinde bendito meu Pai para um reino que você está preparado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. E o joio lança tudo, queima no fogo. Então, faça tudo para que você não seja joio, porque a igreja de reino, ela tem que ser uma igreja realmente na presença do Eterno. Fica de pé, Camilo, e só Camilo e a Mariette, só vocês dois só. Agora que eu vou dizer a palavra que está no meu coração para vocês dois. Tá?
Não precisa tremer, né? Não vai cair, não vai desmaiar, não vai acontecer nada. Mas quando Deus te revelou para botar a igreja no caminho do reino, foi uma bênção porque você obedeceu. Vocês obedeceram e os seus companheiros de ministério também concordaram. Então, vocês obedeceram a Deus. E você se prepara, porque quando você fez isso, Deus também vai te dar uma promoção. Deus vai te levantar, porque você tem uma liderança, você e a Mariette tem uma liderança, e Deus vai botar você também numa outra dimensão ministerial, de autoridade, de visão, de entendimento, e você vai ver como é que essa igreja aqui vai se multiplicar. É como se você estivesse olhando para cada rosto aqui presente, cada pessoa aqui presente, e cada um se multiplicasse por 10. Vai aumentar a autoridade, vai aumentar a bênção, vai aumentar tudo, mas a responsabilidade também aumenta. Significa, chega mais para cá agora, chega mais para perto de mim. Faz assim com as mãos. Amém. Agora eu queria que vocês ficassem de pé. Isso aqui. Vou usar esse óleo aí. Eu vou deixar o microfone aqui de lado, que eu tenho que falar um negócio para eles, mas é só no ouvido deles, você não pode escutar, não. Bem, irmãos, minha palavra acabou, não tem mais nada que falar. O que eu falo aqui para frente já não vai ser mais de Deus, vai ser de mim mesmo. Então não interessa, você não quer ouvir nada a meu respeito, mas eu agradeço de coração. Vem receber o microfone aqui em cima, chega aqui. Vem Mariette também, que eu quero tirar uma foto com vocês, para mostrar para todo mundo. Aqui, isso, um de cada lado, amém. Vai lá, Rabino, tira aí. Para mim, todo camarada que usa barba é Rabino. Só falta botar o quipá. Tirou já? Eu nem vi fazer barulho. Gente, muito obrigado a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa igreja gosta de bater palma, né? Eu vou fazer um teste com vocês, posso? Eu quero ver se vocês sabem realmente bater palma. Posso fazer? Calma. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para o pastor Camilo e para a Mariette.
Vocês são muito amados, hein? Mas agora é que vem o teste. Agora que é o teste. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Parabéns, foram todos aprovados no teste. Passaram. Então, irmão, se vocês gostaram, eu sei que eu vou voltar. Se não gostaram, me indica para os seus inimigos, para se vingar deles. Aleluia! Glória a Deus. Ai, muito obrigado, meu amado. Maravilhoso, viu? Sempre estamos aprendendo contigo. Isso é maravilhoso. Levante suas mãos para cá, vamos orar pelo apóstolo, pela sua esposa, ficou em casa, lá no Rio de Janeiro. Que o Senhor venha trazendo alegria, venha cuidando de todas as áreas da vida desse casal, dos seus filhos, netos. Que o Senhor cuide da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira, da saúde espiritual, dos relacionamentos. Que o Senhor venha abençoando grandemente, de forma abundante, a vida desse casal. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Realmente eu creio, é um apóstolo. O apóstolo é aquele que leva fundamentos, que tem essa autoridade diferenciada. Então nós entendemos isso. Então que o Senhor venha retribuindo grandemente as centenas e centenas de igrejas que foram implantadas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, pelo apóstolo Paulo Ventura. E a quantidade de vidas que entenderam os princípios do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Então nós agradecemos ao Senhor, pelo nosso irmão, pelo nosso amado amigo. Já que a igreja gosta de aplaudir, então vamos uma salva de palmas para o apóstolo. Aleluia. Muito obrigado a todos que compareceram. Muito obrigado pelas surpresas. Muito obrigado por tudo. Que tenham uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos. Então, nós concluímos aqui que a partir dessa data, nós vivemos o reino de Deus. A cultura do reino de Deus. Orem. Peçam a Deus que abram portas, porque nós queremos implantar uma escola infantil com princípios do reino de Deus nessa cidade. Amém? Então orem nessa intenção, porque nós queremos fazer isso. Esse ano de 2025, nós vamos preparar tudo para começarmos em 2026. Essa escola vai pertencer à igreja. E os princípios são cristãos. Amém? Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, agora e sempre. Amém. Vamos em paz. E que o Senhor nos abençoe.